sejam bem-vindos à Ciência com Impacto. O meu nome é Paulo Caetano e esta é mais uma conversa dedicada ao Livro Vermelho dos Mamíferos de Portugal. Hoje os meus convidados são Luísa Rodrigues, técnica do ICNF, Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, e Paulo Célio Alves, investigador do CIBIO e da Universidade do Porto. Aos dois, obrigado por estarem aqui comigo. Obrigada. Se calhar começava pelo Paulo e queria começar por perguntar se, ao longo destes trabalhos de campo nos últimos anos para a revisão deste livro vermelho, se vocês encontraram, do ponto de vista da situação sanitária de várias espécies de mamíferos, se encontraram diferenças substanciais em relação àquilo que estava registado no livro vermelho de 2006? Sim, sem dúvida, porque um dos parâmetros que nós temos que avaliar no livro vermelho é as tendências populacionais. E ao fazê-lo vamos ter que comparar as tendências, portanto, para avaliar estas tendências, melhor dizendo, vamos ter que determinar as populações atuais, a sua abundância, e vamos compará-las com anos anteriores. E é assim que se determina essas tendências. E há algumas espécies que, de facto, há algumas tendências de declínio, e parte dessas tendências, ou um dos fatores desse declínio, são as doenças. Eu posso-vos dar um exemplo, por exemplo, o exemplo do coelho bravo. É o mais emblemático e mais evidente, não é? Sim, porque tem várias epizootias, várias doenças virais têm afetado as populações de coelho bravo. E mais recentemente, em 2013, apareceu uma nova variante da doença hemorrágica viral, e estamos a observar hoje, e quando fizemos a revisão do livro vermelho, os dados de facto começam a ser assustadores, porque não só a distribuição de coelho já não é como era, e acima de tudo já não é tão abundante como era antigamente. Conseguimos quantificar a regressão neste intervalo de tempo? É sempre difícil quantificar de uma forma precisa, mas eu diria que, no geral, essa regressão terá superado os 60%, 70%, falando em grandes números. Obviamente que isto não é igual em todos os locais, claro. Porque as populações não estão, são diferentes de local para local, mas no seu todo a situação é preocupante. As doenças ocorrem, é um fator natural das populações. Agora, quando aparecem surtos mais graves, como foi o caso deste surto da nova variante da doença hemorrágica viral, então aí, de facto, portanto, as populações não têm condições para enfrentar e se adaptar? Sim, porque repare que o coelho bravo tem sido também uma vítima de várias doenças. Aliás, tem uma história muito interessante, que foi... E nem todas naturais, ou seja, nem todas naturais no sentido que não as apanharam naturalmente. Exatamente, e é aí que eu queria chegar. Porque o coelho bravo sempre é uma espécie vista como extremamente abundante. É muito comum nós estarmos com pessoas e que dizem: eu vi um coelho, e está lá, muitos coelhos. Coelhos há muitos. Aliás, os coelhos, em algumas situações, podem causar prejuízos na agricultura, prejuízo nas hortas, por aí fora. E, falando mesmo em hortas, foi isso que levou um senhor francês, no século passado, a trazer um vírus, que é o vírus da mixomatose da América do Norte, para a Europa, porque em França ele tinha muitos coelhos que andavam a prejudicar a sua horta. E o senhor fez, nas suas melhores intenções de controlar as populações de coelho que tinha a prejudicar a sua horta, e com isso introduziu o vírus da mixomatose na Europa, que depois dizimou as populações europeias e também as ibéricas. E depois até foi levado para a Austrália como também agente de controlar. Quer dizer que as populações de coelho bravo, desde os anos 50 até agora, têm enfrentado surtos contínuos. Da mixomatose. As populações, entretanto, evoluíram, porque é um processo também normal, isto é, aqui a evolução, o que é que significa? Significa que alguns indivíduos
conseguem ser mais resistentes à doença, à mixomatose, não morrem, conseguem se reproduzir e assim manter as populações viáveis. Mas, entretanto, no final do século passado surgiu uma nova doença, esta de origem um pouco mais desconhecida, que é a doença hemorrágica viral, também é um vírus, que então aí deu portanto, um impacto muito negativo nas populações e, mais recentemente, em 2013, esta nova variante dessa mesma doença. Repare que o que acontece é que as populações de coelho bravo continuam a enfrentar estas duas doenças, a mixomatose e a doença hemorrágica viral. À parte de tudo as outras causas de declínio das populações, como seja a perda do hábitat, a constante expansão do homem e a ocupação a caça também, de alguma forma? Sim, a caça acaba por ter um agente, de facto, de retirar os animais, mas também há muitas ações da própria... De repovoamento. Não é de repovoamento, é de restauro de habitat. Sim. E, portanto, que os caçadores o fazem e que conseguem manter algumas populações ainda viáveis, como é no caso da região do Vale do Guadiana, que as populações é o sítio no Vale do Guadiana que as populações de coelho bravo têm maior densidade atualmente e que se deve muito também à exploração cinegética. Mas é lógico que a exploração cinegética não é feita de uma forma ordenada, de uma forma bem adequada, pode contribuir e contribui, obviamente, também como um fator que vai... Paulo, duas questões. A primeira é se estas doenças virais são exclusivas do coelho ou se também atingiram a lebre, que é o outro lagomorfo, enfim, um bocadinho menos conhecido e menos falado em Portugal. E a minha segunda questão é, este impacto que as doenças virais tiveram na população de coelhos, infelizmente, não se ficou pela população de coelhos, teve impactos brutais noutras espécies. Exatamente, colocou duas excelentes questões que, de facto, eu gostava também de abordar, que a primeira, e vou começando talvez pela segunda, qual foi o impacto que estas doenças, a mixomatose e mais recentemente a doença hemorrágica viral, teve nas populações de coelho e tudo o resto no ecossistema? Foi brutal. E repare que muito provavelmente, e aliás não é muito provavelmente, já há dados mesmo que o demonstram, o facto de as populações de coelho bravo terem diminuído e diminuir significativamente em alguns locais, fez com que aquela presa que é o coelho bravo, repare que o coelho bravo é um pequeno mamífero que pesa 1 kg, e para isso, para muitos predadores, é de facto o ideal. É a razão diária, exatamente, como é o caso do lince ibérico, e quer isto dizer que para qualquer predador especialista, que é o caso do lince ibérico, mas também de outros que não são mamíferos, como a águia imperial e o bufo real, águias, pelo menos aves de rapina, é impossível esses animais conseguirem manter os níveis de produtividade que tinham com uma população selvagem. Porque perderam as presas. Exatamente. Então, mesmo que haja algumas populações, essas espécies nunca vão ter a mesma produtividade que tinham. E há trabalhos que demonstram que esses predadores de topo diminuíram portanto, a sua produtividade e diminuíram a sua densidade. E claro que, com isso, os predadores de topo, como também, por sua vez, têm um papel nos chamados mesocarnívoros, por exemplo, quer isto dizer que as populações dos outros mamíferos que podem começar, mamíferos também, mas médios, não é? Os mamíferos médios podem aumentar de uma forma mais descontrolada e isso acaba por ter uma influência a nível das predações das populações de presa maior do que seja o predador de topo. Ou seja, acaba por aumentar a pressão de predação sobre a presa. Tudo isto junto quer dizer que a presa, neste caso o coelho bravo, vai ainda diminuir mais as suas abundâncias e vai tornar toda esta cadeia, todas estas relações tróficas cada vez mais complicadas, no sentido dos ecossistemas ficarem mais desequilibrados. Claro.
Daí que, sim, estas doenças acabam por ter impacto muito grande nos ecossistemas. Não é só o facto de, o coelho morreu, que pena, o coelho morreu, claro, este animal morreu. Não, é toda a consequência que tem na cadeia alimentar, na teia alimentar, melhor dizendo, porque não é bem uma cadeia, é uma teia, todas estas relações tróficas que existem. A outra pergunta, se as doenças podem ser ou não transmitidas para outras espécies. Em geral, as doenças são específicas. Por exemplo, a doença hemorrágica viral atinge especificamente o coelho e assim o é de forma normal. Mas muitas vezes há o chamado species jump, isto é, o saltar da espécie. Certo. E foi o que aconteceu recentemente, por exemplo, com a mixomatose. Eu comecei por falar da mixomatose, que era uma doença que foi trazida pela Europa, portanto, da América do Norte, que afeta os coelhos. Recentemente, em 2018, nós tivemos um surto muito grande de lebre. Portanto, a mixomatose começou a matar as lebres. E porquê? Porque, de facto, houve aqui mutações que surgiram no vírus da mixomatose. Muito provavelmente o vírus da mixomatose já andava portanto, a circular em algumas lebres, mas agora ele não só circula, como acaba também por causar mortalidade. E hoje em dia estamos com um problema grave das populações da lebre ibérica, porque esse surto provocou mortalidades muito grandes. Portanto, e isso pode acontecer. E aconteceu, seguramente, e toda a gente já ouviu falar, mas seguramente depois a Luísa falará melhor, da questão do possível salto de espécies que pode ter dado o vírus, claro, do caso do coronavírus, de outros mamíferos que agora atinge o homem, não é? Então, ainda só mais uma questão em relação a este tema do coelho. E esta mixomatose ou a hemorrágica viral não podem passar, por exemplo, para os coelhos domésticos? Podem e passam, aliás. E tem consequências na saúde pública? Ou não? Não tem diretamente na saúde pública humana, do ser humano, portanto, tanto um vírus como o outro não atingem, para já, que se saiba, não provocam lesões nem graves, portanto, no ser humano, mas tem impactos económicos graves, portanto, porque, de facto, a mixomatose e mesmo a doença hemorrágica viral, quando apareceram nos primeiros surtos, não há fronteira entre os animais domésticos e os animais selvagens. Portanto, claro, isso é uma coisa que também nós gostaríamos de deixar bem claro, não há fronteira. E mais à frente vamos falar de outros exemplos. Que daí que estas doenças circulam nas populações, quer domésticas, quer selvagens. Claro. Luís, então eu se calhar, pegando até na deixa do Paulo, queria perguntar, bom, antes de entrarmos outra vez nas doenças e continuarmos neste tema, a Luísa é especialista em morcegos, ao longo da sua longa carreira na área da conservação da natureza, sempre se dedicou aos morcegos, e eu, à semelhança do que fiz com o Paulo, queria lhe perguntar se esta revisão do livro vermelho dos mamíferos trouxe algumas novidades a nível deste grupo de mamíferos que a Luísa acompanha mais de perto. Portanto, é assim, na segunda edição do livro vermelho, esta de 2005, na altura estavam descritas 24 espécies de morcegos para o continente. Depois mais uma para a Madeira e uma para os Açores. De lá até agora apareceram 3 espécies novas, não propriamente no decorrer destes trabalhos de campo, eram espécies que já se conheciam, mas houve uma espécie que é um morcego hortelão que se dividiu em 2, portanto passámos a ter o morcego hortelão claro e o morcego hortelão escuro. Apareceu uma espécie nova, que era uma espécie já descrita para a ciência, mas que não se conhecia em Portugal, que foi publicada a sua ocorrência em Portugal há 2 anos, que é o morcego de bigodes de alcatói. Eu escrevi aqui os nomes, que isto geralmente são 27. Exatamente, os nomes de lugares são nomes que nós geralmente não usamos, mas para as pessoas vai ter mais fácil. E depois há uma nova espécie, que é uma espécie nova, que não era conhecida ainda para a ciência, que foi encontrada dentro do complexo do Myotis natereri e que se chama Myotis crypticus, portanto o nome vulgar é morcego de franja críptico. Tanto o morcego de bigodes de alcatói como o morcego de franja críptico são espécies que neste momento estão dadas para Portugal, portanto foram aprovadas pela primeira vez na lista taxonómica de referência do livro vermelho, mas que provavelmente não vão ser avaliadas porque
que eu saiba, portanto, assim, os dados ainda estão a ser analisados, mas da última vez que fizemos um ponto de situação, não tinham sido encontrados mais dados. Portanto, quando temos espécies, de facto, cujo número é muito pequeno, informação insuficiente, portanto, não são avaliadas, mas são dadas neste momento para Portugal e que, de facto, nos vem enriquecer naturalmente a nossa biodiversidade em termos de morcegos. Portanto, nós neste momento temos 27 espécies conhecidas no continente, mais 2 insulares. Portanto, temos 29 espécies, o que é, de facto, muito interessante. Deixa-me fazer uma provocação. Quando se descobrem essas espécies, como é que era aquele do morcego pele clara e pele escura? Sim, hortelão claro e hortelão escuro. Não estamos perante aqui um preciosismo dos biólogos? Serão mesmo espécies diferentes? São mesmo espécies. Esta então é extremamente curiosa porque, portanto, eu comecei a trabalhar com morcegos em 1987, quase no tempo dos dinossauros, e lembro-me de estar com o professor Jorge Palmeirim, que foi, portanto, era a pessoa que, na altura, de referência que trabalhava em morcegos e, de facto, é basicamente o pai dos morcegos de Portugal. E estávamos no Algarve e tínhamos uma armadilha de arpa e, de facto, apanhámos um morcego que era igualzinho na altura ao morcego hortelão, mas que era um morcego creme, mas de resto era tudo igual. E ele olhou para mim e disse-me: isto vai ser uma espécie um dia, eu tenho a certeza que é uma espécie diferente, mas nós na altura não tínhamos como provar e pronto, deixámos, andámos no morcego. Não tínhamos como provar é o quê? Não havia ferramentas de genética? Não havia genética, claro, pronto, que é de facto a grande ferramenta e que depois mais tarde, aliás, não só estas, mas assim, antes entre o primeiro livro vermelho e o segundo livro vermelho, apareceram espécies novas decorrentes, sobretudo, da genética. Eu estava a fazer esta provocação porque eu acho sempre que vocês biólogos usam critérios diferentes quando analisam espécies animais ou quando analisam o homem, não é? Eu, se estiver aqui no estúdio connosco, um Zulu vindo da África, somos os dois Homo sapiens. E, no entanto, ele é muito mais escuro do que eu. E no morcego isso já vale como espécie. Mas, na verdade, não é só isso, porque é sempre a descrição de uma espécie, temos que ter a parte genética, temos que ter a parte das ecolocalizações, portanto, toda a parte das vocalizações também é um critério, e também depois toda a parte de ecologia. Portanto, é por isso que não são só provas genéticas que definem uma nova espécie. Tanto que, portanto, dentro no caso dos morcegos, para nós, a entidade que faz a promulgação de espécies novas é o Eurobat, que é um acordo da Convenção de Bona que inclui, portanto, todos os países para onde há migrações de populações europeias de morcegos, que inclui Europa e também Norte da África, Ásia mais próxima. E então, de 4 em 4 anos há umas reuniões das partes, em que estão representantes dos ministérios ou pessoas certificadas por eles, e então há sempre tentativa de promulgação de novas espécies só com base genética. E nem todas as tentativas de facto são aceitas. Portanto, é preciso muito mais do que isso. E, portanto, há um comitê do qual eu não faço parte, que tem de facto especialistas de sistemática, que fazem uma análise e que têm que ser de facto, há bastantes critérios que têm que ser cumpridos. Porque na verdade é assim, nós temos também em Portugal, e isso numa das espécies que é o morcego de ferradura mourisca é muito óbvio, eu sempre que faço palestras ou dou aulas de facto mostro, portanto temos para a mesma espécie indivíduos castanhos, indivíduos cor laranja, e portanto há uma variabilidade. Portanto, o que eu digo sempre é assim, portanto, nesta sala, pronto, já me dou sempre assim, temos aqui os loirinhos, temos aqui os morenos, os ruivos, mas de facto dentro dos morcegos também há uma grande variabilidade, mesmo dentro da mesma espécie. Agora, aqueles claramente que eram diferentes. Ok. Pronto, a minha provocação já valeu porque a Luísa conseguiu-nos dar essa explicação. Mas a minha segunda questão, antes de avançarmos para o tema das doenças, era, e entre estas 27 espécies, já percebemos que algumas não têm informação suficiente, mas quais é que são aquelas espécies que para vocês são mais preocupantes do ponto de vista do Estatuto de Conservação? É assim, sem dúvida, há espécies com hábitos cavernícolas, porque é assim, tanto nós, dentro dos morcegos, a maior parte das pessoas é o morcego, portanto é uma espécie única, uma coisa mas de única, facto é assim, claro. São 27 espécies, algumas são coloniais, e as espécies coloniais são particularmente frágeis, porque nós temos num sítio aglomerados dezenas, centenas, milhares de morcegos num só sítio. E, portanto, se acontecer qualquer coisa àquela colónia, acontece o impacto assim, é muito nós grande. Em Portugal temos a maior colónia de maternidade conhecida na Europa de morcegos de peluche. Portanto, é uma colónia que fica no Parque Natural da Serra de São Mamede e tem 20 mil morcegos daquela espécie. Ora, a nossa estimativa para a população do país varia entre 80 e 100 mil. Portanto, se acontece alguma coisa àquela, é um impacto enormíssimo. Portanto, tendo em conta que, ainda por cima, os morcegos, sobretudo algumas espécies, têm um comportamento que se chama, portanto, filopatria, que eles, quando nascem num sítio, portanto, aliás, nascendo num sítio,
todos os anos tendem a voltar ao mesmo sítio. Ou seja, se algum dia desaparecer aquela colónia de maternidade, não só estamos de facto a matar uma grande proporção daquela espécie, e não é só destas, portanto, nós temos 20 mil morcegos daquela espécie, mas aquela gruta em particular tem 10 espécies, claro. Portanto tem de facto muito mais. Claro. Mas de facto, se a gruta deixar de poder ser utilizada, e pode acontecer obviamente por mais variadas situações, eles de facto, a sua comportamento natural, que é regressar ao sítio onde nasceram, de facto deixa de estar disponível, e aí de facto é um grande problema. Há algumas situações que de facto, na sua maior parte foram resolvidas, por exemplo, no caso de minas de minério abandonadas que caíram, portanto houve algumas partes simplesmente que os tetos não conseguiram aguentar e, portanto, conseguiu-se fazer um trabalho de remoção para continuar a manter os sítios utilizáveis, mas de facto é um problema grave. Portanto, é assim, aliás, no decorrer da discussão do último livro vermelho, havia uma altura em que nós discutíamos de facto sobre a fragilidade das espécies dos morcegos, porque assim, tanto em termos de biologia dos mamíferos, geralmente, portanto, o que nós temos é espécies grandes que têm só uma cria e que depois vivem muitos anos, como sei lá, o lobo, portanto, o urso, os felinos, e depois temos espécies pequeninas que têm muitas crias, várias vezes por ano, várias ninhadas, como é o caso dos roedores, na sua maioria. Os morcegos são pequeninos, mas têm comportamento grandes. Portanto, os morcegos são muito pequeninos, mas têm apenas uma cria uma vez por ano. Portanto, são raras as espécies que têm regularmente gêmeos, às vezes acontecem, mas geralmente são exceções. Algumas delas só são sexualmente maturas no 4º ano, portanto são espécies que, mas depois vivem muitos anos, portanto, e por isso, portanto, essa grande, a baixa taxa reprodutora aliada ao comportamento colonial torna-as particularmente frágeis, o que significa que são as espécies que têm mais gregárias e que sofrem com perturbações causadas, por exemplo, pelo homem, que são as cavernícolas, são de facto aquelas que são mais preocupantes, porque, sobretudo, por exemplo, há 2 épocas do ano em que elas são mais sensíveis. Uma é durante o inverno, em que eles estão supostamente a hibernar, e digo supostamente, porque isto agora numa altura de alterações, aquecimento, se bem que em Portugal, tendo em conta que nós estamos numa zona da Europa mais quente, desde que nós começámos a trabalhar, portanto, e que temos dados regulares, desde há 34 anos, portanto, nós temos dados de um programa de monitorização que é um dos mais longos da Europa, em que os abrigos são visitados todos os anos, ou pelo menos de 2 em 2 anos, e é feito um acompanhamento, portanto, um registro do número de indivíduos de cada espécie que encontramos. Nós já mesmo nos anos 80 e 90 notávamos que invernos mais a menos, os morcegos não hibernavam na parte sul do território. Portanto, continuava a haver uma hibernação no norte, mas não no sul e no centro, às vezes, dependendo dos anos. De qualquer das maneiras, mesmo hibernando, nunca era uma hibernação tão profunda e tão prolongada como no resto da Europa. As mesmas espécies, por exemplo, na Alemanha, hibernam entre outubro e março, e em Portugal nós só temos, de facto, hibernação mais profunda, segunda quinzena de dezembro, janeiro e fevereiro. Portanto, e isso é prejudicial ou benéfico do ponto de vista da conservação? Assim, pode ajudar ou prejudicar a espécie? Para os morcegos em si pode ajudar, porque na verdade, assim, os morcegos têm aqui um desafio muito grande, que é, os nascimentos ocorrem na maior parte das espécies no princípio de junho, eles têm que hibernar, portanto, nos meses mais frios, a meio de dezembro, portanto, eles entre junho e dezembro têm que se desenvolver completamente, ficam do tamanho dos adultos, portanto, o que acontece é, eles estão completamente dependentes das mães mais ou menos 4 semanas, ao fim de 6 semanas já estão a voar por eles e já se conseguem desembaraçar sozinhos, e depois têm que aumentar 3, 4, 5 gramas para ficarem gordinhos, claro, e depois conseguirem sobreviver o inverno à conta das gorduras que acumularam no verão. Portanto, é muito pouco tempo. E depois há outro problema, que é, portanto, eles depois no outono, ainda algumas espécies ainda no inverno, mas a maior parte delas no outono, encontram-se, portanto, há cópulas, há encontros de fêmeas e machos, e depois, durante a hibernação, não pode haver gravidez, porque, de facto, assim estão a gastar energia, portanto, assim, têm muito pouco tempo para haver uma gravidez ultra acelerada, para nascerem e depois voltarem ao ciclo. Portanto, de facto, aqui temos uma hibernação mais curta, do ponto de vista dos morcegos, é de facto uma vantagem. Luísa, antes de voltar a passar para o palco, eu queria retomar a conversa com ele, queria perguntar uma outra coisa. Os morcegos, genericamente, como a Luísa disse, para as pessoas é sempre a mesma coisa, não é os morcegos, é o morcego, não é? Há de facto um mito muito grande à volta destas espécies, ou destas várias espécies, e eu sei que uma das grandes preocupações do seu trabalho tem sido desconstruir este mito. A que é que associam as pessoas o morcego?
E onde é que está a verdade, na verdade? Na verdade, associam sempre a bruxas, ao Drácula, é sempre mais... A sugadores de sangue, não é? Sugadores de sangue, sempre, e, portanto, e de facto, na verdade, é assim, as espécies europeias, nenhuma delas se alimenta de sangue. Há, de facto, duas espécies que só existem na Europa Central, que se alimentam de sangue, mas também não atacam para sugar o sangue. Portanto, elas o que têm é uns caninos muito afiados e, basicamente, fazem um cortezinho na pele, injetam uma proteína anticoagulante, que é o que fazem as melgas quando os picam. Portanto, exatamente. Portanto, não há nenhum ataque. Aliás, os morcegos não atacam, assim, mesmo que nós vejamos um morcego caído no chão, de facto, eles não atacam, mas o que acontece é, se eu lhe for tentar agarrar, é claro que ele se defende, mas eu também me defenderia. Morder, se eu estiver aqui e aparecer aqui um gigante, é claro que eu vou dar tantas caneladas, pontapés e mordidelas que eu conseguir. Portanto, de facto, não há... portanto, os morcegos não atacam, não transmitem doenças às pessoas, exceto a raiva. Portanto, assim, a raiva é uma doença que está diagnosticada em morcegos, mas não só em morcegos. De facto, há várias, por exemplo, as raposas, canídeos, uma série canídeos de no animais. geral. De facto, nós em Portugal temos bastantes centenas de morcegos de várias espécies testados em parceria com o INIAV. Até ao momento não foi detectada a raiva, é assim, mas é quase certo que existe, porque existe em Espanha, existe em França, portanto não há razão. Mas o que é facto é, o vírus da raiva, sendo também um vírus, a probabilidade de um vírus ser transmitida de um mamífero a outro é muito baixa. E só é transmitido, no caso da raiva, se houver mordedura com sangue vivo. Portanto, isto significa que é necessário que um morcego morda mesmo alguém e que pelo sangue passe o vírus. A probabilidade de um morcego estar infectado é de facto baixa. Portanto, a probabilidade de haver uma mordedura, se as pessoas não os aborrecerem, é nenhuma, porque eles não atacam. Claro. Pronto, portanto, isto significa que, mesmo em casas que tenham morcegos comprovavelmente com raiva, não em Portugal, porque nós em Portugal não temos esta situação identificada, mas, por exemplo, na Holanda, a Holanda tem há muitos anos, é dos países da Europa que tem um melhor programa de controle da raiva. Portanto, mesmo em casas que tenham morcegos a viver, por exemplo, no sótão, com raiva identificada, a Organização Mundial de Saúde não recomenda a retirada dos morcegos. O que recomenda é uma educação dos visitantes e de todas as pessoas que possam entrar naquela casa para como se devem comportar no caso de algum morcego, pelo facto de estar doente, por exemplo, estar no chão, estar pousado. Portanto, é sempre do ponto de vista de segurança das pessoas, de se proteger e nunca de erradicar aquela colónia de morcegos. De facto, dizem que não há necessidade. E os excrementos de morcego, o guano, não passam? Nada, é assim, tanto os excrementos, os morcegos têm uns excrementos extremamente limpos, se é que podemos dizer que os excrementos são limpos, mas de facto são, porque assim, eles são insetívoros. Portanto, todas as nossas espécies europeias se alimentam de insetos, portanto, é assim, o que fica dos excrementos é a quitina, portanto, é a parte dos insetos que eles não comem, por isso não há sequer, pronto, ao contrário de alguns mamíferos, de facto, os excrementos podem ser prejudiciais e são perigosos, no caso dos morcegos não. E além de mais, são extremamente úteis para serem utilizados como adubo, são extremamente ricos e, portanto, todas as pessoas que tenham acesso a guano, aliás, nós até costumamos dizer, se as pessoas têm morcegos em casa, aproveitem e utilizem-nos para adubar os canteiros e as hortas, porque são excelentes. Aliás, durante muitos anos, e mesmo em Portugal, havia grutas que foram exploradas para venda de guano. Isso lá recolher o guano. Exatamente. E há, aliás, uma cadeia de supermercados que de vez em quando ainda vendem pacotes de guano de morcego. Claro que não de Portugal, de outros sítios, porque temos que falar em colónias de milhões para ser rentável. Mas, de facto, é extremamente bom, dizem todas as pessoas que têm morcegos em casa e que, portanto, aliás, os grupos de espeleologia que às vezes vão comigo às grutas, alguns deles levam os sacos para trazerem guano para as hortas comunitárias. Paulo, estávamos há pouco a falar das doenças do coelho, mas na verdade o coelho não é a única espécie silvestre que tem doenças que são complicadas. Estava-me a lembrar da peste suína africana no javali, que também é transmissível ao porco doméstico, e da tuberculose nos cervídeos, que também tem algum impacto no gado doméstico, nomeadamente nos bovinos. Como é que se faz essa gestão? Que perigos é que existem, quer para estas espécies, quer para os seus equivalentes domésticos? Muito bem. Eu vou usar a sua pergunta para também ligar um pouco com o que a Luísa disse, para reforçar aqui um aspecto que é extremamente importante, e foi uma das coisas que nós também no Livro Vermelho tivemos uma preocupação. Portanto, o Livro Vermelho é de facto uma excelente oportunidade para ver vários investigadores a estudar as diferentes espécies e ver as suas tendências e também a sua biologia, o seu estado atual, se estão ou não fragmentados,
como é que estão distribuídos e assim. E que efetivos é que temos? E onde é que eu quero chegar? Por exemplo, a Luísa, ao referir os morcegos e dizer que há espécies que são as cavernícolas que estão concentradas em determinados locais, quer dizer que há algumas espécies que têm 5 ou 6 núcleos populacionais. Se, por acaso, há essas colónias, entra aí um vírus, pode dizimar essas populações. E isso passa-se nos morcegos como se passa em todas as outras espécies. E eu queria também trazer para aqui para esta discussão, um outro fator que é muito importante e que a maior parte das pessoas se esquecem, é que há pouco, quando falávamos que alguns coelhos morreram da mixomatose e outros que sobreviveram, ou antes muitos morreram e alguns sobreviveram, os que sobreviveram porque havia diversidade genética suficiente. E porque é que havia diversidade genética suficiente? É porque a população de coelho era mesmo muito grande. Onde é que eu quero chegar? É importante que as populações de mamíferos, como todas as espécies, mas nós estamos aqui a falar de mamíferos, por causa dada a sua também importância nos ecossistemas, tenham de facto efetivos grandes, de forma a que permitam manter a diversidade genética e, por outro lado, nós estejamos atentos, muito atentos às suas populações para tentar impedir que outros fatores, nomeadamente as doenças, possam entrar nessas colónias e possam as dizimar. As colónias que a Luísa estava a referir, daí que se tem que ter cuidados, eu acredito que os colegas que lá vão, quer dizer, têm que ter cuidados a nível sanitário, porque podemos estar a levar alguma coisa algumas doenças. Até porque há essas passagens, de facto, das doenças de animais para outros. A peste suína africana é uma doença provocada, portanto, por um agente patogénico que afeta os javalis e os porcos. Em princípio, tanto quanto se sabe, não é transmissível ao homem, mas o facto de haver populações de javalis com esse agente patogénico acaba por ser muito nefasto para toda a produção de suínos. E se nós pensamos a nível ibérico, isso pode ter uma Sim, e de vez em quando ouvimos falar de um surto que entra numa exploração e exatamente, e da necessidade de abate. Falarmos não só nasquelas que estão restritas em cativeiro, mas também outras que estão fora, como é, por exemplo, a nossa raça preta. O porco preto, o porco preto. Portanto, e daí, de facto, há uma convivência e isso é extremamente, portanto, perigoso para as populações selvagens e domésticas, porque de facto não há barreiras. E mesmo que eles não estejam em contacto, muitas vezes os vetores, os mosquitos, por exemplo, transportam-na para dentro dos estábulos e acabam por fazer a cadeia do circo, estou a falar a cadeia, portanto, do ciclo de vida do agente patogénico. Mas há outras doenças que podem, de facto, passar para os humanos. E aí a gente diz que são zoonoses, porque são agentes patogénicos que circulam entre os animais. Tiveram origem no animal e que agora passou para o humano. Podem também ter ao contrário. Algumas podem ter origem no homem e passam no animal. Portanto, as zoonoses são estas doenças que circulam entre os animais e os homens. Os mamíferos, sendo mamíferos, como o homem é um mamífero, portanto, as zoonoses que envolvem mamíferos têm um caráter muito especial, dada essa proximidade que existe. Ou seja, há uma série de doenças, e falou de uma delas, que é a tuberculose, que o facto de haver populações selvagens, de animais selvagens, de mamíferos selvagens, que tenham a tuberculose... Estamos a falar aqui muito de veados e javalis, não é? Veados e javalis, mas não só, porque a tuberculose acaba por... ser transversal a quase todos os mamíferos. Há depois diferentes formas, diferentes bactérias, mesmo espécies, aos tipos de espécies, que acabam por ser mais específicas para determinadas espécies, mas há algumas que têm capacidade de infectar diferentes espécies, inclusive o homem. Daí que é muito possível que um homem seja infectado, por exemplo, por um animal doméstico que esteja a conviver ou que esteja a ingerir, por exemplo, carne. Mas este circuito das doenças passarem dos vários animais selvagens, isto é, do animal selvagem, pode ser até às vezes várias espécies, para os animais domésticos, dada a proximidade, e para o homem, é real. E daí que hoje, cada vez mais, hoje em dia, se fala na questão sanitária, no conceito de uma só saúde, em inglês One Health. Isto é, nós temos que avaliar a saúde no seu total, portanto, no seu
meio ambiente em que os agentes patogénicos circulam. Eu Sim. estava a lembrar de dois aspectos interessantes. Um, são de facto, nós, pelo facto de termos este programa de monitorização já extenso, temos vindo a perceber-nos ao longo dos anos, tivemos quatro eventos de mortalidade massiva em morcegos de peluche, que é a espécie mais frequente dentro dos meios cavernícolas. O primeiro foi-nos relatado por um grupo de espeleologia nos anos talvez 87, aliás 85, foi mesmo antes de eu ter começado a trabalhar, em que encontraram centenas de morcegos mortos numa gruta. Na altura não sabiam o que eles deviam fazer e, portanto, não há relato. Depois, há um segundo episódio que fomos nós que encontramos, eu e o professor Jorge Pamari, numa gruta ao pé de Tomar, em que nos encontramos, portanto, na visita para a confirmação dos nascimentos desse ano. Foi assim uma cena terrível, portanto tínhamos centenas de jovens mortos, assim empilhados por todo lado. Portanto nós na altura, portanto, fomos buscar uns sacos de plástico lavados, levámos bastantes. Havia ali uma suspeita de que poderia ser ainda DDT, que na altura ainda era utilizado. Não havia na altura, e também hoje infelizmente ainda há pouco, pessoas com conhecimentos em Portugal para fazer as análises. Foram entregues ao Instituto da Água, portanto as análises foram feitas, mas depois não houve conhecimento para conseguirem chegar à conclusão para se apurar as causas. Para se conseguir apurar. Depois há uma terceira situação com a mesma espécie numa gruta ao pé de Coimbra, há uns 10 anos, que foram recolhidos, foram mantidos, mas o problema é, os morcegos, como são muito pequeninos, quando foram encontrados já estavam tão deteriorados, eles foram congelados, mas quando foram analisados, as amostras já não permitiram serem de facto concretas as conclusões. Houve uma última situação, esta melhor documentada, que aconteceu em junho de 2019, numa gruta na Arrábida, em que, na mesma altura do ano, portanto, é uma gruta que costuma ter uma colónia de maternidade à volta das 4 mil mães, porque nesta altura os pais já não têm um papel ativo e não estão lá. Portanto, a gruta estava vazia, estavam presentes, portanto, não havia adultos, havia uns 50 jovens do ano, muito magros, a tremer com muito mau aspecto, e havia umas dezenas de jovens mortos. Na altura, portanto, foi um ano em que tinha partido o dedo do pé e não pude ir, e pronto, o grupo de espeleologia perguntou-me o que é que havia de fazer, eu combinei com eles voltaram lá para recolher, congelaram-nos. Nós depois levámos ao INIAV, portanto, eles fizeram análises toxicológicas, fizeram autópsias, e então a conclusão que se chegou é que, de facto, não havia razão nenhuma de causa química de mortalidade, mas, de facto, Ou seja, não havia envenenamento. Eles tinham morrido de inanição, de fome, porque provavelmente o que terá acontecido, imaginamos nós, é que alguém entrou na gruta, espantou as mães, e é assim isto. Claro que as mães gostam muito dos filhos, mas é assim a sobrevivência acima de tudo. E, portanto, eu há bocado estava a dizer que havia 2 épocas do ano em que os abrigos são particularmente sensíveis, e no caso dos abrigos cavernícolas ainda mais, porque são sítios em que as pessoas entram. Assim, por exemplo, os morcegos que estão nos sótãos da casa, portanto, ou numa caixa do store, eles são menos perturbados porque as pessoas não vão fisicamente lá. De facto, é a hibernação, porque eles têm aquela quantidade de gordura para chegar à primavera, e é a época de criação, porque de facto é assim, porque eles precisam as mães precisam de aleitar as crias têm que se desenvolver muito rapidamente, têm 4 semanas, ao fim de 6 semanas já têm que estar por si, portanto, e têm que se desenvolver muito rapidamente, e portanto, alguém há de ter entrado ali e perturbado a gruta, portanto, a gruta de tal maneira, não sabemos, não havia marcas às vezes encontramos marcas de lama atirada ao ar, porque as pessoas gostam de ver os morcegos a voar. Há algumas situações, pronto, péssimas em limites, encontramos alguns cartuchos vazios, portanto, há algumas grutas, mas hoje em dia já menos, portanto, nota-se ao longo destes 30 anos. Essas entradas de grutas e de cavernas ou de minas não são condicionadas? Assim,
Teoricamente são, claro, é assim, portanto, os abrigos... Eu digo mesmo condicionadas fisicamente. Não, tipo é assim, pronto, o problema não podem ser condicionadas fisicamente porque temos um problema que os morcegos não atravessam estruturas de metal. Portanto, nós tentámos, portanto, fizemos várias experiências de colocação de gradiamentos e, de facto, eles não atravessam os gradiamentos. Okay. Só atravessam os gradiamentos quando há muito poucos morcegos, e nesse caso não são os mais importantes, e quando têm que as atravessar poucas vezes. Portanto, se for uma gruta que só seja utilizada durante o inverno, não há problema, e se forem, por exemplo, de morcegos de ferradura, não há problema, pode-se for um gradiamento. Nas outras, pura e simplesmente, eles não passam. Não se consegue entender porquê. Eu assisti, portanto, são muitas histórias ao longo destes anos, assim, a propósito da barragem do Alqueva, portanto, assim, foi feita, havia uma galeria, que era uma galeria que tinha sido construída no sítio onde é agora o perdão da barragem, era uma galeria de estudo, que foi deixada ao abandono durante 50 anos, foi, entretanto, colonizada por morcegos. Na altura em que era preciso retomar os trabalhos para a barragem, havia que saber o que se fazer àquela galeria. Eles, entretanto, portanto, a Ana Rainho, que na altura trabalhava no ICNF, estava a acompanhar os trabalhos, encontrou essa gruta, essa mina, vá lá, e marcámos uma reunião também com o Jorge Palmeirim e com os representantes da IDIA. Entretanto, durante uma semana, eles acharam que não havia problema, que aquilo tinha 2 metros, e, portanto, taparam 1,5 metro, deixaram 50 centímetros. E quando nós fomos lá, foi uma coisa, assim, havia 50 morcegos mortos do lado de lá dos 50 centímetros, mas eles tinham 50 centímetros para passar e não passavam. Portanto, isto de facto, nós não nos podemos arriscar a tapar demasiado. Portanto, o que fazemos é, em vez de fazermos gradiamentos que seriam mais eficazes, pomos umas vedações assim à volta de um perímetro, mas que têm que ficar 5 metros. Portanto, é assim, tiram grande parte dos visitantes, portanto, assim, são difíceis de passar, mas não são completamente intransponíveis. Pronto. Claro. E, de facto, aquilo que temos é que apelar às pessoas. Quem quer passar mesmo consegue. Agora, como se vê, de facto, é assim, uma entrada inadvertida numa época do ano problemática pode causar uma grande mortalidade. Luísa, eu aproveitava esta interrupção para continuar a conversar consigo e a perguntar-lhe, então, mas como é que as pessoas devem reagir? Não estas, já sabemos que estas reagiram muito mal, mas quando têm uma colónia perto de si, no seu sótão ou nos stores, vocês estão sempre a ser contactados por causa destas situações. Sempre. O que é que vocês dizem? É também curioso, assim, em 30 anos, assim, o crescimento foi exponencial. Assim, portanto, no início, praticamente ninguém nos contactava. E agora, nas alturas, nos meses em que as pessoas notam mais que os morcegos estão, portanto que é entre maio e agosto, sempre, assim, todos os dias telefonam a pedir ajuda, assim, não porque haja mais casos agora, mas porque as pessoas querem pedir ajuda e querem tentar resolver as situações de uma maneira ecologicamente correta. Quando diz agora, está a falar de agora de facto, ou seja, por causa do Covid, por exemplo? Não, assim, estou a falar agora nos últimos anos. Okay. A Covid, claro que assim, veio baralhar um bocadinho a situação e assim, as pessoas agora, algumas contactam-nos particularmente preocupadas por causa da Covid, mas pronto, a nossa atuação é sempre a mesma, portanto é ouvir as pessoas com a maior atenção possível, levá-las a compreender que de facto é assim, os morcegos têm o direito, como de qualquer espécie selvagem, a viver onde eles gostam, mas é assim, nós também temos que compreender que as pessoas têm a sua casa e a primeira coisa que nós tentamos é que, de facto, fazer entender às pessoas que os morcegos não atacam, que não são perigosos, qualquer coabitação não tem qualquer problema, é até vantajosa porque eles comem bastantes insetos, portanto, quem tem morcegos perto tem menos melgas, tem menos mosquitos, portanto, são vantagens, mas claro que há situações que são de todo impensáveis a manter, portanto, assim, nós ao longo destes anos tivemos uma situação de morcegos no forro do Centro de Saúde de Melides, morcegos numa ala do Hospital de Vila Real, morcegos em várias escolas, então Setúbal tem imensos morcegos em escolas. E nesse caso, o que é que vocês fazem? Pronto, esses aí, pura e simplesmente, foi de imediato lá uma brigada para apanhar os morcegos fisicamente e tirá-los, mas eram morcegos que não viviam lá, portanto, eram morcegos que tinham entrado e que estavam lá, porque assim, portanto, o que acontece, portanto, há duas situações muito diferentes. Uma é, a pessoa está em casa, é verão, tem a janela aberta e há um morcego que está a voar e que se engana e pronto, claro. E que entra ali. A pessoa fica super aflita, geralmente o que acontece é, vai buscar um pano ou uma vassoura, tradicionalmente a vassoura é o que aparece nos filmes, geralmente há um pano, e gritam e abanam o pano e quanto mais gritam, mais o morcego se enerva e anda tudo às voltas e não vai para lado nenhum, pronto. Mas isso, a situação, portanto, e o que é que nós dizemos sempre às pessoas é,
simplesmente é fechar a porta para o morcego ficar só numa divisão da casa, E abrir a janela de par em par, sair. desligar a luz e o morcego vai-se embora. Não há morcego que entre em casa de uma pessoa e que queira lá ficar a viver. Os morcegos, pronto, por acaso tiveram aquela infeliz ideia de utilizar aquele trajeto em vez do habitual. Outra situação é, as pessoas têm uma casa com, geralmente, ou um sótão ou uma caixa de store. A caixa de store é um tipo de abrigo que tem vindo a aumentar imenso. Há bairros em Lisboa, tem muito a ver com o tipo de construção, tem muito a ver com zonas da cidade onde tradicionalmente os morcegos teriam outros abrigos. É isso que nós temos que fazer as pessoas entenderem, é assim, é muito difícil quando os morcegos escolhem um sítio tirá-los lá. Primeiro porque eles são muito apegados aos abrigos. Já há bocado estava a falar no tal comportamento filopátrico, que eles voltam sempre, mas de facto eles são extremamente apegados. Por outro lado, eles são muito pequeninos, assim. Das 27 espécies, há 2 que são as mais frequentes em Portugal e, de uma maneira geral, no resto da distribuição, que são os morcegos, portanto, um chama-se morcego anão, outro chama-se morcego pigmeu, portanto, como já podemos desconfiar pelos nomes, portanto, os adultos desta espécie Um é pesam... pequeno e o outro ainda é mais pequeno. Ainda é mais pequeno, pronto. Aliás, eles, na verdade, são... Aliás, é uma espécie que se dividiu em 2. Antigamente eram só o morcego anão e depois, pronto, mas nem se nota, assim, é muito difícil distingui-los assim na mão. Mas pronto, estamos a falar de adultos com 5 gramas. Portanto, 5 gramas é o peso do pacote de açúcar que nós pomos no café. Agora, algumas marcas já têm 4 gramas para melhorar, mas, de facto, assim, são morcegos muito pequeninos, portanto, os corpos são deste tamanho, assim, as asas abertas têm 7 centímetros, mas o que é que acontece? Basta uma fresta de 5 milímetros para eles passarem. Desde que passa a base do crânio, eles ainda por cima são espécies fissurícolas, estão sempre em frestas, eles esgueiram-se e conseguem passar. Portanto, para eles estarem num telhado e deixarem de estar, é preciso garantir que todos os acessos em 5 milímetros são fechados. Pronto. E a primeira coisa que eu digo sempre para as pessoas é, pronto, primeiro vamos perceber que os morcegos são úteis, não são problemáticos, não há problemas com a Covid e isso, diria eu, que se calhar descansam 60% das pessoas. Pronto. E as pessoas essas já ficam descansadas e pronto. Para as outras... Claro que assim, não é propriamente, não está nas incumbências do ICNF ajudar esta parte das equações, mas assim, não há ninguém que o faça, portanto, como tal, nós temos que dar esse apoio. Pela lei portuguesa e também por toda a legislação internacional, nomeadamente a Diretiva Habitat, é proibido destruir abrigos de morcegos. Portanto, as pessoas têm que pedir uma derrogação, portanto, assim, os Estados-membros todos os anos têm que mandar a lista das autorizações que deram para destruir abrigos e, portanto, é importante que as pessoas não queiram tratar do assunto sem autorizações, porque se por acaso algum vizinho chama ao CEP, não sempre, claro, poderão ter problemas. Pronto. Então, de que é que estamos a falar? Estamos a falar do que nós pedimos sempre para as pessoas, primeiro tentar perceber a situação. São muitos morcegos, são quantos? Porque para as pessoas, para um cidadão comum, muitos morcegos são 5. São 3. Pronto, sim, portanto, é assim, portanto, nós primeiro temos que perceber. Se forem 10, eu muito realisticamente o que eu digo às pessoas é assim, se quiser tenta, mas não é possível, porque assim, nós o que conseguimos é reduzir, a não ser que a pessoa tenha um telhado e que queira mudar o telhado ou queira fazer uma obra muito grande e tem que ser suportada pelos contribuintes, portanto isto o ICNF não paga, nem em Portugal nem em resto nenhum, portanto não há, porque não é propriamente um problema de conservação, é um problema de assim, os animais vão-se chegando às cidades, vão-se chegando às pessoas. Mas vocês por vezes trasladam colónias, sim, não? Portanto, o que nós fazemos é pedimos às pessoas sempre, portanto, primeiro para tentarmos perceber de quantos animais estamos a falar, depois que se as pessoas puderem, previamente à nossa ida lá, identificar os acessos, para sabermos onde é que nós temos que agir. E depois, portanto, irá um grupo dos vigilantes do ICNF ver a situação e, consoante de que é que estamos a falar, a tipologia do abrigo, então pede-se à pessoa para pedir uma autorização, que será passada, e eles sugerem a colocação de uns dispositivos, isto nem tem nome, porque isto é assim tipo uma coisa MacGyver, é uma coisa feita em casa, não há, só para dizer, também não há, infelizmente, isso de facto eu gostava imenso, e não há, nem espantadores acústicos, nem de cheiro, nem químicos, porque assim, os morcegos são mamíferos. Para repelirem morcegos fazem muito mal à saúde do homem, portanto, claro, não há nada que nós possamos pôr ali que consiga que eles vão embora. Portanto, o que há é uma maneira de conseguir que os morcegos saiam e que não consigam regressar. E, portanto, se nós deixarmos esses tais dispositivos durante 10 noites e têm que ser postas fora da época de criação, da época de maternidade e fora da época, claro, de hibernação, em que os morcegos saiam e, de facto, que não estejam a regressar, quando temos a certeza que o abrigo está vazio, então tem que se tapar aquelas frestas.
Agora, o que eu digo sempre é assim, pronto, vai ser impossível se tiverem... É que há telhados que têm 2.000 morcegos, pronto. É impossível passarem para 0, mas se calhar se passarem 2.000 para 500 já é bom. E, portanto, assim, uns anos fazem assim e eles vão reduzindo. E depois, se continuarem a aborrecer, até pode ser que as pessoas depois se vão habituando. Até há situações em que as pessoas dizem que não se importam, só não querem que eles estejam naquelas situações e, portanto, até nos deixam colocar umas caixas de abrigo em que podem para lá passar alguns morcegos. Algumas até deixam colocar, há uns tijolos de acesso, portanto, às vezes as pessoas só não querem é naquela situação, porque claro. assim se passarmos por outras pessoas, por exemplo, no caso das caixas do store, o que não querem é que eles passem para dentro de casa, porque acontece, assim, as caixas do store às vezes têm umas madeiras à volta que com o tempo vão cedendo e, portanto, criam-se frestas, portanto, se elas forem simplesmente seladas com silicone, com uma coisa deste estilo, os morcegos podem entrar e sair sem perturbar as pessoas. Portanto, e hoje em dia até há pessoas que nos telefonam para saber onde é que podem comprar morcegos. Claro que não existe, mas é assim, mas há de tudo. Portanto, realmente, ao longo do tempo, em termos de opinião pública, também é verdade que há muitas pessoas que continuam a ter uma opinião muito negativa, mas também já há uma grande... Paulo, estamos mesmo a encerrar. Sobre estes temas dos morcegos, das doenças, da situação sanitária das várias espécies silvestres, o que eu te queria perguntar era como é que se pode fazer uma vigilância e um controle mais apertado e mais adequado e mais preventivo deste tipo de situações? Para já, eu acho que eu devo começar por dizer que essa vigilância é fundamental e com muita pena minha, acho eu que ainda não está a ser bem feita. Porquê? Porque acho que ao longo deste período que tivemos aqui a discutir, acho que ficou bem claro que as doenças circulam e que as espécies circulam, claro, desde os morcegos aos javalis, às raposas, todas elas. Por exemplo, e vou-vos dar ainda um exemplo de uma outra espécie que circula muitíssimo e há uma grande proximidade entre a forma doméstica e a forma selvagem, que é o gato. Toda a gente, e acredito que das pessoas que nos estão a ouvir, quase todas elas têm gatos, claro, ou tiveram gatos, ou conhecem alguém que os tem. Mas há também uma espécie selvagem em Portugal, o segundo felino, além do lince ibérico, há o gato selvagem. Ora, há poucos exemplares já, há poucos, e isso o livro vermelho é um dos resultados que está a trazer. E a perguntar como é que estava essa situação, porque está muito vulnerável o gato. Está muito vulnerável. Maltês, não é? Devo dizer que nós basicamente estamos com dificuldade em identificar núcleos populacionais, sim, de gato bravo em Portugal. Mas, pelo contrário, estamos a encontrar muitos gatos ferais. Porque o gato que a gente vê quietinho durante o dia, à noite, ele vai caçar. E o gato, como é uma daquelas espécies, estou a falar do gato doméstico, sim, que foi, de certa forma, a domesticação não está totalmente fechada, é um animal que consegue ter características selvagens ainda bastante acentuadas, ele tem os seus instintos de animal que, além de comer a sua comida, o que o dono deixa, à noite, vai também... torna-se uma fera. Pronto. E daí, estas suas incursões pela floresta, o que é que vai provocar duas situações. Uma vai caçar desde os pequenos ratinhos, dos pequenos mamíferos, às lagartixas e tudo mais. Claro. Mas também há a questão dos morcegos, também caça morcegos, mas também, caso esteja infectado, vai levar as doenças para esses animais. Daí que era muito importante que essa vigilância sanitária seja feita, quer nas populações selvagens, mas também que haja um complemento de responsabilização das pessoas para também ter os seus animais domésticos não só condicionados, porque os seus animais domésticos não devem, mas não devem entrar nas zonas naturais, portanto, pelo menos da forma como entram, e ainda por cima, se são animais que, por exemplo, não têm vacinas, não estão desparasitados, claro, e assim, porque, por outro lado, também devo dizer que muitas vezes as pessoas gostam de ter os seus animais domésticos, os seus pets, os seus animais até exóticos, mas esquecem-se que os animais exóticos, há o animal e há tudo o que o animal tem lá dentro. Há todo um universo que está lá dentro que é tipo oferta, isto é, muitas vezes as pessoas ficam cansadas de ter o animal ou deixam esse animal ir fazer uma incursão pelo meio natural e lá vai o animal para o meio... Com as suas bactérias, com os seus vírus, com os seus patogénios. Levar agentes patogénicos que muitas vezes
As espécies selvagens são ainda naifes, não têm nenhum tipo de proteção. Não têm qualquer nenhum tipo Claro. de proteção e acabam por morrer. E isso, de facto, é importante. Como é que a gente consegue impedir isto tudo? Havendo responsabilização e também havendo uma rede de epidemiovigilância sanitária, portanto, dos animais selvagens, portanto, a funcionar em pleno. Coisa que em Portugal ainda não temos, mas eu espero que a gente venha a ter em breve. Então, posso só dizer uma coisa claro que eu sim. acho que é importante? A propósito da Covid, e apesar de nós não sabermos, ainda não estar esclarecido a passagem e o aparecimento do SARS-CoV-2, sabemos que os morcegos são de facto espécies que são grandes reservatórios de vírus, portanto isso é um facto. Têm vários coronavírus, não têm certamente, não foram quase certamente a origem do SARS-CoV-2, mas ainda assim, pelo facto de serem reservatórios de vírus, nós em Portugal decidimos deixar de visitar os abrigos de morcegos desde o início da pandemia, não por termos medo, mas para evitar que humanos possam passar a Covid aos morcegos. Sim, portanto, sim, neste sim, momento sim. estão vedados pelo contrário, para os proteger, porque de facto não sabemos, ainda por cima sendo espécies migradoras, Claro. haveria sempre, poderia haver o azar de alguém infectado transmitir, depois poderiam passar para a Espanha e de facto, portanto decidimos mesmo suspender o programa de monitorização, que já tem 30 anos, mas preferimos não ter estes dados destes anos, mas ter a garantia que de facto não estamos a passar nada aos que morcegos. não interferiam. Obrigado aos dois. Fica aqui para já esta história e o alerta do Paulo sobre o sistema de monitorização, de vigilância e controle. E agradeço-vos, espero que continuem o bom trabalho e quando tivermos mais novidades voltaremos a falar. Muito obrigado Adeus. aos dois. Muito obrigado. Obrigada. Ciência com Impacto despede-se. Daqui a um mês voltamos com uma nova conversa subordinada ao tema do Livro Vermelho dos Mamíferos de Portugal. Até lá.